Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Oh, maravilha, estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, que bênção de Deus para as nossas vidas. Tivemos ontem, domingo, celebramos a ceia do Senhor, participamos da ceia, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tanto pela manhã quanto à noite. Irmã Marta, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe você. Aleluia. Então, estamos iniciando, né? Mais uma semana. Com certeza vai ser uma semana abençoada, uma semana cheia da graça do Senhor. Paz do Senhor Rosilene, paz do Senhor irmã Sônia, Yasmin. Deus abençoe vocês. Maria do Socorro. Que bom, Ana Angélica, todo mundo entrando aqui agora, glória a Deus, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, né, com todas as pessoas que participam da live, é muito bom estarmos juntos, não é? Luciano, Deus te abençoe, Luciano. Rosa Amélia, que bom, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Então, vá agora convidando os seus contatos aí no Facebook. Vá convidando, meu irmão, vá. A irmã Maria de Jesus, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, João Sena também. Deus abençoe. Aleluia. Então, veja bem. Vá convidando aí os seus contatos, aí, vá convidando para a sua sala de vídeo. Não é? Naubert, Deus abençoe. Vá convidando aí, vá compartilhando, né? Então, Edsônia, é? Ornelas, é isso mesmo? Eu acertei o nome? Se acertei o nome, a paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Então, glória a Deus por isso, não é? Irmãos, lembrando você que lá no canal do YouTube, tem lá, o meu canal é Pastor Geraldo Lima, todas essas lives vão para lá e a gente coloca, porque as pessoas que não assistem a live, assim, ao vivo comigo, não participam, elas depois assistem, e assistem pelo canal do YouTube ou aqui pelo WhatsApp. Então, está lá, Pastor Geraldo Lima, lá no YouTube, Pastor Geraldo Lima, é só você ir lá. Lá também está o CD do Pastor Geraldo, todas as músicas estão lá, você aproveite, viu? Então, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos iniciar, essa semana eu tenho um assunto assim muito bom, como todas as semanas nós temos, porque tudo que é da palavra de Deus é maravilhoso. E eu tenho hoje, você viu o nosso banner aí da live, dizendo o que a Bíblia diz sobre, né? E tem uma reticência, o que a Bíblia diz sobre. Então nós vamos falar durante essa semana várias coisas que a Bíblia diz. Porque quando nós nos firmamos na palavra de Deus, aí nós estamos seguros. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, contra a palavra de Deus, podem dizer o que quiserem, mas contra a palavra de Deus não há contra-argumento. Porque não existe um contra-argumento que derrube os argumentos da palavra de Deus. Por que que não? Porque tudo que na palavra de Deus está escrito foi orientado, falado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, é por Deus. Então, aquilo que é feito por Deus não tem contra-argumento. Podem dizer o que quiserem, mas não tem. Então, nós vamos, durante essa semana na live, e eu tenho várias coisas interessantes, não é? Para falar sobre o que a Bíblia diz, e hoje nós vamos começar por algo que é muito forte para nós. Muito forte mesmo. Mas eu quero ler a palavra de Deus antes. O texto de Hebreus 4:12 fala sobre a palavra de Deus. É uma definição maravilhosa sobre a palavra de Deus. Olha o que diz lá: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos
e intenções do coração. Então, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus. E sabemos, irmãos, que a palavra de Deus está nas nossas mãos. Não é tremendo isso? Então, esse é um dos textos que definem a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Mas eu hoje vou começar o que a palavra de Deus diz sobre fé. Sobre fé. Que bom a gente tratar sobre isso, né, irmãos? Então, o que é fé? O que é fé? Então, eu vou também ler aqui na palavra de Deus a definição de fé que a palavra nos dá. Eu tenho 2 versículos para ler. O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver diante de nós. E o que é a convicção? Para a gente entender bem isso, a Bíblia está dizendo que a fé é convicção. Então, o que é convicção? É crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas e razões íntimas. Isto é convicção. Então, eu tenho provas dentro de mim, eu tenho razões dentro de mim que me dão me fazem crer, ter esta posição de confiança, de crer no que a palavra de Deus me diz. Então isso está dentro de mim. O Espírito Santo me deu isso, essa convicção. Então isso é convicção. Então olha só, é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza. E o que é certeza? Certeza é caráter ou virtude do que é certo ou considerado certo. Caráter ou virtude do que é certo ou considerado certo. Isso é certeza. Então o texto diz que a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Aí tem um outro texto sobre fé que eu quero ler, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim, nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus, que é o nosso Deus, e que ele recompensará aquele que sinceramente, ou aqueles que sinceramente os procuram. Então, olha só que 2 definições sobre fé maravilhosas. Mas a fé também, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, diz lá que fé é dom e é fruto do Espírito Santo. Fé é um dom do Espírito e também é um fruto do Espírito. Pastor, então me ajude a entender essa questão aí. Quando é que é dom? Quando que é fruto? Como é que é isso? Dom é quando parte de você para abençoar outras pessoas. Fé como dom funciona assim. É quando parte de você para ajudar a outros, para abençoar a outros. E o dom é quando eu tenho em mim para a edificação da minha vida, para a condução da minha vida, para gerenciar a minha vida. Deu para entender? Então o dom, fé como dom é quando você parte de você para outros. E fruto é quando internalizado em você,
edifica você, faz com que você tenha maior comunhão e profunda obediência a Deus. Em outras palavras, faz com que vivamos uma vida espiritual que agrade a Deus. Então, tá aí, eu lhe dei algumas informações sobre fé. Agora, eu quero dar para você algumas referências bíblicas de fé. Pessoas que exercitaram fé. E eu estou tratando para você sobre fé do que a Bíblia diz. Do que a Bíblia diz. Então, olha só. Vamos começar por Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés. E como foi, quando que ela exercitou fé na vida dela? Em que situação? O que estava acontecendo? Quem conhece o relato bíblico, e quem não conhece pode ir lá em Êxodo, que você vai ver o que eu vou dizer, vai ler o que eu vou dizer. O faraó tinha mandado matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino, era para matar. E ele tinha ordenado a parteiras que fizessem isso. Então, todo menino que nascesse era para ser morto, porque era para não, a intenção era não aumentar a quantidade de israelitas no Egito. Mas aí, nasceu Moisés. E quando Moisés nasceu, as parteiras não fizeram. Não fizeram isso. E então, a mãe de Moisés, quando ele chegou numa idade que não dava mais para ocultar em casa, e todos iam saber que ali tinha um menino, como foi que ela exercitou fé? Ela pegou, preparou um cesto, impermeabilizou, forrou, colocou a criança dentro daquele cesto, tampou e colocou no rio Nilo. E ficou na dependência de Deus. E então Miriam, a irmã dele, saiu acompanhando aquele cesto onde ele ia parar. O que ia acontecer? Isso foi um exercício de fé muito grande, porque ela não tinha nenhuma segurança. Joquebede não tinha nenhuma segurança onde aquele cesto ia parar. Ela não sabia o que poderia acontecer. Ela não sabia se um animal podia matar aquela criança, aquele cesto virar de alguma maneira e aquela criança morrer afogada. Ela não tinha nenhuma convicção. O que ela tinha, ela certeza, a convicção que ela tinha era que Deus estava guardando. E ela tinha certeza que Deus ia cuidar da vida daquela criança. E o resultado é o que nós vemos, que nós sabemos. Moisés, o homem que Deus usou para tirar o povo israelita do Egito. Agar, outra mãe que exercitou fé extraordinária, foi embora com seu filho pequeno, e quando chegou no deserto, seu filho Ismael, Agar, a mãe de Ismael, quando chegou no deserto, acabou a comida, acabou a água, acabou tudo. E ela então deixou o seu filho no espaço um pouco mais longe dela. E o que aconteceu? Ela foi orar, ela foi falar com Deus, e ela conversou com o Senhor. E então, sabe o que aconteceu? Olha que exercício de fé, olha que fé tremenda dessa mulher, que ela ficou longe para não ver o filho morrer de sede, mas ela, ao invés dela ficar só olhando, ela ficou clamando a Deus. E Deus então respondeu à oração dela. Exercício de fé, crer que Deus iria agir. Certeza que Deus iria providenciar um meio. E então Deus fez brotar água no deserto para ela. Vá lá em Gênesis que você vai ver o que está escrito lá sobre isso. Então, são referências de fé para nós. Sabe por quê? Porque Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo. Nós temos aqui ter fé nele, na sua palavra. Noemi, quem foi Noemi? Uma mulher que saiu da sua terra, foi para outra terra,
estrangeira, e lá o marido faleceu, os 2 filhos faleceram, e ela ficou somente com 2 noras. E uma das suas noras voltou para o seu povo, os moabitas. E só ficou com ela Ruth. E então ela disse para Ruth: minha filha, vai embora também, vai para o seu povo. Ruth era moabita também. Vá lá para o seu povo, fique lá com eles, são seus parentes. E Ruth disse: não, onde você foi eu vou, onde você morreu eu morrerei, onde você estiver eu estarei, eu não vou lhe deixar, seu povo é meu povo, seu Deus é o meu Deus. É um texto bastante conhecido que nós conhecemos, né? Então, o que aconteceu? Noemi, ela, depois de ter visto tudo isso na sua vida, estar só, e apenas Ruth com ela, ela creu. Ela exercitou sua fé. E nós vemos aí o que aconteceu depois. Ela voltou honrada para a sua terra. Ruth casou com Boaz. E, enfim, todas as coisas foram acertadas. E Deus providenciou o texto que eu li lá. Certeza, não é? De que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver, viu? Diante dos nossos olhos. Então isto é fé. Noemi fez isso. Uma outra referência, o rei Ezequias, está lá no livro de Reis. Você vai lá e você vai ver que ele estava... Jerusalém foi cercada, sitiada, né? Foi sitiada por um rei muito mau, perverso, um exército perverso de Senaqueribe. E, na realidade, o exército de Senaqueribe podia destruir o exército de Israel, porque era muito, mas muito superior. Muito mais homens, muito mais cavalos, carros, enfim. Então, o que aconteceu? Ezequias, quando ele viu essa situação, ele orou, ele pediu, ele clamou e ele creu que a vitória Deus já tinha dado. E então ele viu a vitória acontecer, ele viu a providência de Deus acontecer. E Deus deu a vitória sobre o exército de Senaqueribe. E Ezequias pôde ver a ação de Deus, o agir de Deus, aquilo que ele não estava vendo aos seus olhos, Deus já tinha preparado e estava só aguardando a ele. Isso é fé. O que a Bíblia nos diz sobre fé? Então vá guardando isso aí, meu irmão, para que você exercite fé mesmo. Não tenha receio de exercitar fé, viu? Outra, Elias, o profeta que nós conhecemos, não é? Elias, 3 anos e meio que não chovia, irmãos. 3 anos e meio. Sem chuva em Israel, em toda aquela região. O negócio era sério. O povo morrendo sem, né? Inclusive nós temos alguns exemplos, como a viúva de Serepta e outros exemplos que nós temos, por causa da seca. Era terrível. Pessoas morrendo por causa da seca. Elias, ele viu aquela seca e ele então foi para o monte. E ele começou a orar. E ele creu. E sabe, depois de 3 anos e meio, ele orou, ele clamou, ele exercitou fé. E ele dizia para o seu moço, que era Eliseu, dizia assim: olha, vai olhar, olha para o lado de lá. E Eliseu olhava: você está vendo alguma coisa? Não, estou não. E ele continuou ali, crendo. Porque ele não estava vendo a chuva, não estava diante dos olhos dele. Mas Deus já estava com tudo preparado. Estava aguardando o milagre, estava aguardando a ele. Então ele continuou firme na sua fé. E ele não deixou de exercitar fé por causa disso. Entendeu? Então o que aconteceu? Veio a chuva. A chuva veio torrencialmente. Caiu chuva torrencialmente sobre Israel. Por quê? Porque ele exercitou fé. Ele declarou fé. Então o que a Bíblia diz sobre fé? Isso que nós estamos tratando aqui hoje. E não é só isso, tem muito mais sobre fé. Mas nós estamos apenas dando aqui uma parte, né, do que a Bíblia diz
sobre fé. Um outro exemplo extraordinário é a viúva de Naim. Essa mulher só tinha um filho e esse filho a ajudava. Ele era aquele que trabalhava, que ajudava a mãe no sustento da casa. Do dia esse rapaz veio falecer. E ela foi no sepultamento do filho, foi sepultar o filho, que ela não tinha outra opção, uma outra alternativa, né? Mas só que diante dos olhos dela não havia alternativa. Mas a vitória dela já estava pronta. E quando ela viu Jesus, ela exercitou. E Jesus mandou parar e disse assim: não chores mais. Essa palavra de Jesus foi tão tremenda ao coração daquela mulher que ela creu. Ela exercitou fé. Quando Jesus disse: não chore mais. Acabou o problema. Você está chorando pelo seu filho que está morto. Ok, isso é natural. Mas não chores mais, eu estou lhe dizendo isso. E ele tocou no caixão, mandou aquele rapaz viver outra vez, e aquele rapaz viveu. Aquela mulher exercitou fé em Cristo, na palavra de Jesus, quando ele disse: não chores mais. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está chorando, não é? Achando que tudo acabou na sua vida, achando que tudo não tem mais jeito, achando que a situação é terrível, e agora o que eu vou fazer? Meu irmão, é isso que o texto bíblico diz. Eu estou vendo Deus operar, e a minha vitória está me aguardando, e eu vou exercitar a fé, ainda que eu não esteja vendo, ainda que não esteja diante de mim, eu vou exercitar fé, como fruto do Espírito, como dom espiritual. Eu vou exercitar fé. Querido, deixa eu te falar uma outra coisa. Te dar um outro exemplo aqui. Jairo, um homem muito influente da cidade onde ele morava, e ali Jesus vinha e ele foi atrás, foi ao encontro de Jesus, e quando chegou lá disse: Senhor, minha filha está muito doente, está prestes à morte mesmo. Então, o senhor pode ir lá em casa e orar por ela? E enquanto Jesus estava ali, ia no caminho, alguém da casa de Jairo veio e disse assim: olha, não precisa mais incomodar o mestre aí não, sabe por quê? Porque tua filha já morreu, viu, Jairo? Então, não tem mais jeito. Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. O que Jesus disse para Jairo foi: não fica com medo disso não. Não fica com medo dessa notícia. Não fica preocupado com a notícia ruim não. O que é importante aqui é você exercitar fé. É você crer. Creia somente. E você vai ver acontecer a vitória. E Jairo, na hora que Jesus disse isso para ele, Jairo creu na palavra de Jesus. E o que aconteceu? A filha de Jairo ressuscitou. Jesus foi lá e a menina ressuscitou. Então, não presta atenção, meu irmão, no que eu vou te dizer. Eu queria ter um pouco mais de tempo aqui para a gente falar, mas não vai dar. Então eu quero te dizer o seguinte, nunca tenha qualquer coisa que venha a você, nunca declare que está perdido, mas confie no Senhor. Pode ser que não aconteça do jeito que eu e você queiramos, pode ser que não aconteça do jeito que eu imaginava, mas esteja certo que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que a glória de Deus vai se manifestar. Então, exercite fé, independentemente de qualquer circunstância ou de qualquer situação. Exercite fé no Senhor Jesus, na sua palavra. Amém? É isso que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz sobre fé? Isso que nós acabamos de tratar aqui. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Hoje, queridos, nós queremos continuar orando pela irmã Francisca Cardoso e também nós vamos orar pela irmã Cleide Hosken, que está no hospital, a pressão está muito alta, e está lá no hospital e a pressão
não quer baixar. Então vamos clamar a Deus pela vida da irmã Francisca, que está com Covid, está lá no hospital, internada, entubada, e vamos orar pela irmã Cleide, que também o Senhor opera em favor dela e por todos que estão enfermos. Querido Senhor, nós te clamamos nesta hora pela vida da irmã Francisca e pela vida da irmã Cleide, que estão precisando do teu socorro para receberem saúde. Senhor, derrama sobre elas a unção de cura e que elas recebam cura nesta hora. Em nome de Jesus, não somente elas, mas todos que estão enfermos, nos hospitais, nas suas casas, que o Senhor derrame sobre eles unção de cura para a glória e honra do teu nome. Pai Celestial, nós te clamamos, Pai, pelo Brasil, que o Senhor coloque em ordem esta nação. Te clamamos, Senhor, pela igreja, que o Senhor opere na igreja, que a tua igreja seja uma igreja forte e que volte para a essência do Evangelho. Te clamamos pelas famílias, que restaure, Senhor, nas famílias os valores da tua palavra. São valores espirituais. Que as famílias sintam prazer em estudar a tua palavra, em obedecer a tua palavra, em andar segundo o que nela está escrito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, pelo que o Senhor faz. Louvado seja o teu nome, no bendito nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu quero mandar um abraço, como digo sempre no final da live, para todos aqueles que chegaram depois aqui na live, né, que eu não cumprimentei no início, e que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Amém? E só lembrando você quer ajudar a BPF, que é a Associação Beneficente, nós temos aí mais de 100 famílias para a gente poder assistir, né? E nós atendemos aí muitas pessoas no mês passado, e esse mês agora estamos iniciando, e você quer nos ajudar? Tá aí, Yasmin já colocou direitinho, tá aí o Pix, tá tudo aí. Você pode colocar aí, ver direitinho e você já ajuda. O valor que você quiser ajudar. Vamos ajudar aquelas famílias, abençoar aquelas famílias, no nome de Jesus Cristo. Seja você esse instrumento de Deus para isto. Amém, meus amados? E semana que vem, desculpa, meu irmão, na quarta-feira que vem, eu estarei tratando de outro assunto, o que a Bíblia diz sobre. Com certeza você vai assim ser muito edificado, porque eu tenho sido muito edificado, e isso o Espírito Santo vai alcançar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a você, a sua família. Vamos dizer juntos, continuamos cantando, mas diga isso com convicção. Continuamos cantando o hino da vitória. Amém? Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos, tanto você quanto a sua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Até quarta, em nome de Jesus.